Titanic é um clássico, um recorde de bilheteria por muitos anos, com diversas histórias de bastidores e suas famosas teorias da conspiração. Hoje eu estou aqui para te contar que o Titanic não afundou. Então deixe seu like e inscreva-se. Com um orçamento de 200 milhões de dólares, faturou 2 bilhões 257 milhões de dólares. Lançado em 19 de dezembro de 1997 nos Estados Unidos, é o quarto filme de maior bilheteria mundial e um recorde ganhador de Oscars. Com 200 milhões de dólares, o filme custou mais do que o próprio Titanic. O custo para concluir o navio entre 1910 e 1912 foi de 7 milhões e 500 mil dólares na época, e cerca de 150 milhões de dólares quando atualizado para a época em que o filme foi gravado. Quando James Cameron estava escrevendo o filme, ele pretendia que os personagens principais, Rose DeWitt Bukater e Jack Dawson, fossem totalmente fictícios. Foi só depois que o roteiro foi concluído que ele descobriu que havia um verdadeiro Jay Dawson que morreu a bordo do Titanic. Este Jay Dawson era o aparador Joseph Dawson, nascido em setembro de 1888, em Dublin, na Irlanda. Seu corpo foi resgatado e enterrado no cemitério de Fairview Lawn, na Nova Escócia, com muitas outras vítimas do Titanic. Hoje, sua lápide, número 227, é a mais visitada do cemitério. And this here is the infamous Jay Dawson grave. Of course, his real name wasn't Jack, it was Joseph. Com sua indicação para melhor atriz coadjuvante aos 87 anos, Gloria Stuart se tornou a pessoa mais velha a ser indicada ao Oscar. Stuart manteve esse recorde por 19 anos até 2018, quando Christopher Plummer foi indicado para melhor ator coadjuvante aos 88 anos. Stuart, no entanto, ainda detém o recorde de mulher mais velha indicada como atriz coadjuvante. Gloria Stuart, em Titanic. A maioria dos dublês nas cenas da sala de máquinas tinha apenas cerca de 1,5 metro de altura, para fazer a sala de máquinas parecer muito maior. As mãos vistas desenhando Rose não são de Leonardo DiCaprio, mas do diretor James Cameron. Na pós-produção, Cameron, que é canhoto, espelhou as imagens do esboço para que o artista parecesse ser destro, igual DiCaprio é. James Cameron foi inflexível em não incluir nenhuma música no filme, nem mesmo nos créditos finais, já que muitas vezes ele descobre que eles não se encaixam no tom. O compositor James Horner, no entanto, estava lutando para terminar o filme com uma nota fortemente emocional e achou que uma música seria a melhor maneira de fazer isso. Ele arranjou secretamente com o letrista Will Jennings e a cantora Celine Dion para escrever My Heart Will Go On, usando o tema musical central do filme como melodia. Uma fita demo foi gravada com a presença da maioria dos grandes nomes da 20th Century Fox, que adoraram a música. Horner então apresentou a gravação a Cameron, que respondeu muito favoravelmente, embora não tivesse ideia de quem era a cantora. Ele incluiu a música nos créditos finais, que acabou ganhando o Oscar de melhor canção original. Every night in my dreams, I see you. O próprio James Cameron fez 33 mergulhos no verdadeiro Titanic e achou uma experiência emocional avassaladora ver o navio afundado. Na primeira viagem, ele foi tão objetivo que conseguiu filmar tudo o que queria,
mas assim que voltou à superfície, chorou muito ao finalmente perceber a magnitude da tragédia histórica que testemunhou. Ele acabou passando mais tempo com o navio do que os passageiros vivos antes do Titanic afundar. O casal de idosos vistos abraçado na cama enquanto a água inundava seu quarto eram os donos da loja de departamentos Macy's, em Nova York. Rosalie Ida Strauss e Isidore Strauss, ambos morreram no Titanic. Foi oferecido a Rosalie um assento em um bote salva-vidas, mas ela recusou. Mas recusou para que ela pudesse ficar com o marido, dizendo: assim como vivemos juntos, morreremos juntos. Houve uma cena filmada que retratava esse momento, mas foi cortada da versão final. Foi a Sra. Strauss quem originalmente disse: onde você for, eu vou. Frase que inspirou a mesma fala de Rose no filme. And where you go, I go. Don't argue with me, Isidore. As cenas pós-afundamento foram filmadas em um tanque de 350 galões, o equivalente a 1.300.000 litros d'água, onde os cadáveres congelados foram criados pela aplicação de um pó nos atores que cristalizou quando expostos à água. A cera foi aplicada no cabelo e nas roupas para criar uma aparência molhada. Dead makeup was amazing. I did get my hair done up with wax in it. After that they put... Os atores foram proibidos por James Cameron de saírem para ir ao banheiro. Se quisessem fazer alguma necessidade, tinham que fazer na água mesmo. Great job, everybody. This background is the best in the world. Thank you. Durante a parte em que Rose e Jack estão na proa do navio e Rose diz: Estou voando. O pôr do sol foi real e não gerado por computador. O cenário foi construído propositalmente em um local à beira-mar para capturar a luz natural e 8 dias de filmagem para capturar a cena do beijo. Por razões óbvias, havia apenas alguns minutos por dia para filmar a cena, mas sempre algo não estava certo. A equipe começou a filmar cenas de ensaio na esperança de que as condições melhorassem no dia seguinte. O último dia teve um céu nublado, então ninguém esperava fazer um take melhor. Mas pouco antes do fim do dia, o céu clareou de repente. James Cameron rapidamente juntou a equipe. Kate Winslet foi trazida às pressas da maquiagem e a cena terminou pouco antes de outra nuvem aparecer. Devido a toda a pressa, a tomada ficou um pouco fora de foco, mas mesmo assim Cameron considerou o pôr do sol perfeito. Embora Cameron seja um grande defensor dos efeitos gerados por computador, ele admitiu que a mágica que eles capturaram na câmera naquele dia teria sido difícil, se não impossível, de replicar com CGI. Tanto Kate Winslet quanto Leonardo DiCaprio aprenderam a dançar a polca para as cenas ambientadas na festa nos compartimentos da terceira classe. Embora o filme lhes tenha trazido grande fama, tanto Leonardo DiCaprio quanto Kate Winslet agora estão envergonhados por suas atuações neste filme. Winslet chamou seu sotaque americano de horrível e acha que a sua atuação poderia ter sido melhor, enquanto DiCaprio se autodenomina um jovem punk neste filme. Ao longo dos anos, uma das mais fortes teorias da conspiração alega que o naufrágio do Titanic nunca aconteceu. Tudo começou quando, nos anos 20, a White Star Line lançou o seu projeto Class Olympic, 1908, formado pelos navios RMS Olympic e o RMS Titanic. Eles foram lançados respectivamente nessa ordem. Antes do segundo lançamento, Olympic era o maior navio do mundo. Em 1912, ano em que o Titanic foi lançado, a White Star Line era a companhia de viagens transatlânticas mais poderosa do mercado marítimo. Com esse sucesso e a fama de fazer navios com estruturas inquestionáveis, as grandes seguradoras
de embarcações fechavam contratos com valores altíssimos de resgate. No entanto, em setembro de 1911, o Olympic sofreu um acidente com um navio da Marinha Real Britânica, HMS Hawke. De acordo com Robin Gardner, escritor do livro The Titanic Conspiracy e Titanic, o navio que nunca afundou, o acidente do Olympic deu lugar a um grande plano arquitetado pela White Star Line. A teoria afirma que os sócios J. Bruce e J.P. Morgan planejavam lançar o Titanic em conjunto com a primeira viagem do Olympic. Todavia, com os prejuízos do acidente com o Hawke, a empresa arcou com grandes prejuízos para consertar a embarcação. Para recuperar esse dinheiro, a White Star Line teria simulado o naufrágio do Titanic para receber os valores do resgate por parte da seguradora. O que pode fazer todo sentido, já que com um acidente a seguradora pagaria 750 mil libras mais a cobertura dos custos do conserto. Consequentemente, a empresa zeraria o prejuízo que teve com o Olympic. A teoria fica ainda mais complexa quando a companhia convida Edward J. Smith, capitão do Titanic, para comandar a embarcação. E a teoria vai mais além, indicando que o navio Californian teria sido pago para estar próximo ao Titanic na hora do acidente, de forma que tornasse viável o futuro resgate. O ponto que mais chama atenção nessa história é que, segundo a teoria de Gardner, o Titanic não colidiu com um iceberg, e sim com uma embarcação de resgate. Por mais estranho que pareça, essa informação vai de encontro com a falta de registros do iceberg que teria causado danos irreversíveis no navio. Ainda, a colisão com um barco de resgate justificaria os corpos desaparecidos e o número de mortes, tendo em vista que um navio de ajuda a menos não suportaria a quantidade de pessoas a bordo. J.P. Morgan, dono da White Star Line, estava programado para embarcar no Titanic para sua viagem inaugural. Ele cancelou abruptamente sua viagem no último minuto. Embora o motivo do cancelamento de sua viagem tenha sido uma doença, J.P. Morgan foi visto poucos dias depois com sua amante comprando na Europa produtos de luxo. Segundo todos os relatos, ele parecia estar com boa saúde e normal enquanto fazia compras. Morgan havia tido desentendimentos com alguns de seus rivais na indústria de transatlânticos. Todos os seus concorrentes foram na viagem e nenhum sobreviveu ao naufrágio, tornando a White Star Line, construtora do Titanic, ainda mais forte do que as outras empresas do ramo. Eles afundaram o Olympic, que já estava danificado, e disseram que foi o Titanic, economizando uma grana muito grande. Isso, é claro, é uma teoria da conspiração, e eu gosto muito dessas teorias. E vocês, o que acham? Se você vive no planeta Terra, sabe que recentemente aconteceu mais uma catástrofe envolvendo o Titanic. A empresa OceanGate construiu um submersível chamado Titan, este que faria uma expedição com 5 bilionários para visitarem os destroços do Titanic. Ah, e detalhe, cada um pagou $250 mil para fazer essa viagem. Antes da viagem iniciar, todos eles assinam um contrato no qual diz que se algo de errado ocorrer e vir a acontecer o pior, a empresa não se responsabiliza por nenhuma perca. O submersível era controlado por um controle de videogame, pesava cerca de 10 toneladas e tinha mais ou menos 6 metros de comprimento. Com 4 tripulantes e um piloto, o submersível foi lançado ao mar e menos de 2 horas depois de estar dentro do mar, o Titã perdeu contato com a superfície no domingo 18 de junho de 2023. O submersível teria 96 horas de oxigênio. Então começaram as buscas pelo submersível. Foram 4 dias de buscas e os destroços foram achados no último dia. A Marinha deu uma nota dizendo que o submersível havia implodido e todos os tripulantes falecido de forma instantânea. Morning.
An ROV, Cameron, especialista em mergulho no Titanic, já chegou a mergulhar 11 quilômetros de profundidade. Lembrando que o Titanic está a quase 4 quilômetros de profundidade, menos da metade do que o James Cameron já mergulhou. E James Cameron disse que a Marinha já sabia que os tripulantes estavam mortos desde domingo, quando perderam contato, e que estavam fazendo uma falsa busca, dando falsas esperanças para os familiares. Não houve buscas. Quando eles finalmente conseguiram o equipamento lá embaixo, que poderia atingir a profundidade, eles o encontraram em poucas horas, provavelmente em minutos. Eu me sinto péssimo pelo que as famílias devem ter passado durante esses 4 dias seguidos. James Cameron afirmou que em um de seus mergulhos perdeu contato com a superfície, mas rapidamente o encontraram, e que é impossível que a Marinha, coincidentemente, só achou os destroços do submersível depois que acabou o prazo de duração do oxigênio dentro do mesmo. Eu acho que eu não faria uma viagem dessa nem se fosse totalmente seguro. E você, faria? Diversas cenas podem ser notadas que foram utilizados o CGI com uma animação bem robótica, principalmente em personagens que eram para ser a simulação dos humanos. Todo listo, perfecto, vamos, más rápido, quiero verlos trabajar. Nesse vídeo teve muita teoria da conspiração, e se você curte isso, estou deixando aqui do lado o vídeo de teorias da conspiração sobre a morte de Bruce Lee. Clica aí e assista. A gente se vê no próximo vídeo.